Agora chegou a hora da polêmica total. Padre Fábio de Mello expôs gerente que terminou sem emprego. Culpa do padre Fábio de Mello. Os padres têm a mania de causar, né? É o padre Marcelo Rossi, é o padre não sei o quê. Tem que acabar logo essa porcaria de padre. Proibir. Comigo não se cria, não. Padre comigo não se cria, não. Chega lá, já dá um pisão. A imagem da cafeteria na câmera de segurança, que o padre Fábio de Mello nem aparece aqui. Quem tá no balcão se reclamando é um boy sarado de regata. Esse bofe aqui. Tipo, já começa assim o vídeo, né? Eu não sei do contexto, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de nada, eu não tô sabendo de nada. O que aconteceu? Tá? Que tava acompanhado com ele. Ali nessa imagem que vocês estão vendo, o gerente começa a chegar ali no balcão. Quem tá Esse é o reclamando gerente. é um cara de regata vermelha. O padre Fábio de Mello nem apareceu até então. O que a gente tá vendo aqui são as imagens da câmera de segurança de uma Olha! Esse bofe reclamando de um babado. O padre Fábio Marcelo. O padre Fábio de Mello. Quase que vai sair um padre Fábio Marcelo Rossi. O padre Fábio de Mello usou o poder de influência para demitir, acabar com o emprego do gerente. cafeteria, a Havana, em Joinville, Santa Catarina, onde o ex-gerente Jair José Aguiar da Rosa, de 36 anos, foi demitido após um episódio de confusão de bate-boca com quem? O padre Fábio de Mello. E essa história só veio à tona porque o próprio cosplay de padre veio às redes falar sobre Olha aí o cosplay de padre. Oh. E ele veio a falar, né? Ele expôs sobre esse assunto, que não havia a menor necessidade. Segundo o relato dele, teve uma divergência no valor de um doce de leite, que foi o estopim para rolar um desentendimento aí com um dos funcionários do local, no caso, o gerente. Ao se dirigir ao caixa, o playboy clerical notou que o valor cobrado... Olha aí como ele é o playboy clerical. Meu amor, ele é o cão. Ele é o cão, ele aí adora usar outros nomes. Playboy clerical, gostei, hein? Arrasou na criatividade. por 2 potes do produto era superior ao preço indicado ali na prateleira. Diz ele que falou com eles muito educadamente, ele disse pra moça do caixa: olha, a soma está errada, porque o doce de leite custa isso. 2 potes então vai custar este valor. Ela chamou o gerente, eles bateram boca e o gerente foi demitido por confusão armada, vídeos, depoimentos, baixarias envolvendo mais uma vez um padre que, em vez de estar mais uma vez um padre, olha aí que realmente padres sempre tem um polé. Fazendo missa, ele usa o seu tempo fazendo turnês de shows de música, porque ele é cantor, ganhando muita grana, porque cobra cachês altíssimos de prefeituras de direita, que é o posicionamento desse padre, tratando mal as pessoas ou fazendo gracinha em vídeos nas redes sociais. Sempre acompanhado de um boyzão mais novo. Detalhe. Sempre acompanhado de um boyzão, porque esse boyzão aí é um boy novo e sarado. Vamos explicar essa história aqui. Novo! Ele gosta de twink. Meu amor, quem gosta de velho? Vamos falar a verdade, né? Infelizmente é o etarismo, galera. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, sapateadora, cantora de musical, a boneca Suzy, Eu a gay invejosa quem? Ele? Não, meu amor, ele tá dando aí, ele tá trazendo essa informação. O que tem a ver? Eu, hein? É jornalismo investigativo. A pessoa querendo defender. É o quê? Você é cristão, meu amor? Você é católico? Vai assistir o Rede Vida. Eu, hein? E vamos de mais uma polêmica do padre Fábio de Mello.
Bom, vamos explicar Bora. a história toda antes da gente assistir o depoimento dele, tá? O padre Fábio de Mello, que esteve em Joinville, Santa Catarina, protagonizou uma confusão com o Harmonizado. gerente de uma cafeteria no final de semana, que foi agora no dia 10 de maio. Eu não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aí, mas Já dia 18, hein? 8 dias se passaram. Já muitos desdobramentos aconteceram. 10 de maio de 2025. O problema começou depois que o padre foi questionar a diferença de valores de um doce esse de vídeo leite foi postado há um dia, então não é tão tempo na assim. prateleira ali na boca do caixa. Nos stories do Instagram, o padre compartilhou detalhes dessa história, afirmando que o gerente Padre do estabelecimento harmonizado. havia sido arrogante ao dizer: o preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é esse. Contou ele, né? Contou o padre Eita. criticando aí, citando também o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, que serve para esse tipo de situação. Vamos ver o vídeo inteiro das câmeras. Bom, como a gente vê bem aqui, nenhum padre está na câmera. Na verdade, ele está bem no cantinho ali, bem no canto inferior. É o quê? Esse de rosa? Olha, gente, esse bofe aqui. Esquerdo aqui no cantinho, mas ele não tá batendo boca com ninguém, falando com ninguém. Quem já tá cobrando é o acompanhante dele, a pessoa que o acompanhava. Esse é o Tá ali, gerente. ó, apontou pro gerente, falou com a moça, que De chamou rosa é o o gerente, gerente. já foi reclamada a história. E aí a moça fala com o gerente, né? Vai lá explicar a situação dos doces, que é correto, tá? A gente vai deixar isso bem claro. O gerente vai lá dentro, vai conferir, ó, vocês podem ver. E quem aparece de cinza aí, eu vou até parar aqui, ó. Esse de cinza no centro da tela é o padre Fábio de Mello. Ele foi depois agora ele que apareceu, depois que o amigo do Fábio de Mello reclamou, ele apareceu. uma confusão surgiu. Uma confusão envolvendo o É. cara que o acompanha, tá? Então, dizer que essa história foi um bate-boca do Fábio de Mello O cara que o acompanha, é melhor falar assim, porque a gente não sabe qual é a ligação entre os dois. Podem ser várias ligações, né? com o gerente da loja não está muito Não bem necessariamente contada, tá? O gerente amigo. desmente isso depois. Bom, tá aí o Fábio de Mello aparece, vai até lá no canto, ó, a câmera se aproxima, daí ele chama o gerente, já vai falar com o gerente, já vai conversar. O gerente Olha, olha como é que tá o padre Fábio de Mello, de oclinho, a blusinha apertadinha. Isso é traje de padre? Cadê os trajes? Cadê o cajado? Fazer o água benta. Cadê a água benta, a hóstia? Eu, hein? explica toda a situação, o boy, que estava distante, Ó, se aproxima. que padre é esse? Hoje em dia os padres estão assim, né? Hoje os padres estão muito pra frentezinho, viu? Espero que esse novo padre Leão dê uma ordem, bote ordem, viu? Bote ordem porque não Aproximou dá pra ir certo lá, ó, não. continuar a história. Ó, os três estão juntos ali no burburinho, que é a tela do computador onde ele vai mostrar a prateleira, o negócio do preço. E aí o gerente sai e vai até o caixa explicar que aquele era o valor correto, tá? Então é isso que acontece aí. Olha o A história envolve bração 3 do pessoas. bofe. Não envolve o Fábio de Mello e Ó, o bração. o atendente da O loja. senhor. Enfim, não demorou muito para essa história chegar no grande público, porque logo após essa confusão, agora o ex-gerente sofreu com essa repercussão do caso. A cafeteria Havana informou na terça-feira, no dia 13, que o funcionário foi desligado do cargo. Eles disseram assim: recebemos com muita atenção e preocupação o relato de um cliente que se sentiu mal atendido em nossa unidade. Não se referiu ao padre. Já estamos apurando os detalhes do ocorrido com responsabilidade e agilidade. E informamos também que o colaborador envolvido no caso, o gerente, já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Não tardou, Eita, quem veio a é assim, o cliente reclama, já demite logo. Nossa, é fácil assim? Duvido, né? Tem vários casos assim seríssimos que eles fazem só dar um afastamento, dar alguns dias de folga. É, meu amor, mas a influência do padre... cheio de se defender. O padre Fábio de Mello. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema
lá em Joinville foi demitido. Nós. Lamento mesmo. Que bom que você lamenta, né, padre? Porque assim, você fez alguma coisa pra mudar isso? Você pensou 2 vezes antes de trazer esse problema às redes sociais? Que você não foi relatar pra cafeteria, pra Havana. Você foi colocar nos seus stories e que já não estão mais. A gente nem tem esses vídeos pra ver. Não sei se você apagou, não sei o que aconteceu. Mas você os tirou do ar. E foi isso que causou a demissão dele, tá? Você tá vendo agora se desculpar ou enfim, fazer meia culpa. Mas o cara foi demitido porque você expôs uma situação. Você o expôs. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Ah, quem erra precisa de uma oportunidade. Quem errou foi o cara. Ele errou mesmo, tá, gente? A gente vai já ver aqui. Ele tá errado, de fato, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas foi só ele que errou, será? Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. Padre E não já que ele mente. menciona as câmeras de segurança, para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Não tinha um pessoal que tava com você. Tinha um boy que tava com você. Pessoal que tava comigo. Salienta bem. É importante salientar. O Márcio Rolim salienta bem. Pra Que é ver um nessa foto aqui que a boy. gente tá colocando aqui no frame. Boy Tinha um boyzão que tá magia, sempre acompanhando você em inclusive. todos os lugares, nas suas Boy viagens. Inclusive, a magia, gente no boy Twitter insinuando coisas, falando padrão. coisas que não é a nossa função aqui, tá? Falando que ele não vai a lugar nenhum, não aceita contrato nenhum se não levar o seu pianista, aí colocam as fotos e tal. Não é essa a questão. É o E também não tinha o pianista seu pessoal que dele? tava lá, não. Tava você e esse rapaz. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Rapaz. Foram eles que foram ao caixa. Foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali. Tava vendo uns bombons na frente, e aí Eu amo que ele tava sem dinheiro, sendo que ele recebe 120 mil de cachê mínimo em uma prefeitura pra fazer um show Olha! de música católica. E quando notaram que o preço era outro, é que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei, olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. Isso é errado quiser se o gerente levar, tiver que dito é. isso pra ele, tá? Um preço que está exposto numa gôndola, numa prateleira, é o preço a ser pago por aquele produto. Se está errado é Sim. problema da loja, se está errado é problema do comerciante. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, está impresso num livro sempre atualizado e ele é obrigatoriamente está no balcão de todo Tem e que qualquer seguir. estabelecimento comercial. Isso é lei em todo o território nacional. Então, se você tiver problemas de pagamento de consumo e você achar que você tá correto e você consegue identificar, basta que você peça ao proprietário, cadê o CDC? Porque o CDC tem que estar ali. Às vezes eles não colocam explicitamente Tem no que ter balcão, o eles guardam em livro. algum lugar. Mas ele sempre tem um CDC por lá. Isso é uma coisa garantida pela lei. Ele não tá falando CDCzinho. nada de errado aqui, É, tá? meu bem, que a gente já Respeito a quem aprende, me que a gente já aprendeu aqui com assistindo o Ben Mendes. Muita Pedi coisa. assim, nos tem que ter vídeos o dos CDC. stories que eu fiz no dia, foi a lei do direito do consumidor, que é claro, preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Sim. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós. Na verdade, eu acho que quem não tem que estar fazendo stories de confusão que nem a sua era o padre. Eu acho que não cabe, tá? Não é o papel. É, meu bem, mas o padre, ele resolveu expor, fazer confusão. Ele tá muito saidinho, né? Esse tá saidinho demais, ele tem que fazer as missas dele. Parar de inventar história e fazer as missas. Cadê? Na missa, padre fica a barraco na missa dele. Pesado, porque a compra nem era dele. Ele acabou de dizer, a compra nem era dele, era do pessoal que tava lá com ele, o pessoal que tava com ele. Você não foi comprar o doce de leite, não era seu. Você já disse Pessoal, isso. Fazer um stories, homem tá? Pra relatar um problema em que vai colocar uma tava. pessoa em uma situação difícil. Será que esse padre não tem a consciência de que isso é uma coisa muito ruim? Eu vou fazer aqui um story, tá? E vou falar pra milhões, a gente tá falando milhões
Pois é, ele tem a influência enorme, né? Então, pessoas que frequentam a rede Havana, porque tem, sei lá, em todo o Brasil, ou pelo menos no sul e sudeste do Brasil tem, e vão marcar a Havana. As pessoas vão mandar pra Havana. E é obviamente que uma pessoa será muito prejudicada. Eu, enquanto padre, cuja função é proteger as pessoas das mazelas do capitalismo, da exploração, enfim, vou promover esse tipo de linchamento. Tanto que a porra dos stories não estão mais no seu Instagram. Você apagou Havana. imediatamente quando o negócio Não apareceu, conheço. pipocou. Enfim, eu acho um pouquinho de má fé. Eu pensei que era coisa da Ravan, do careca. Ravan, não sabia. Eu acho que sim, você teve a intenção de foder com a vida do cara. Na minha opinião, vou dizer Ixi, aqui, eu olha aí. acho que sim, foi intencional. Seus stories não foram a fim de explicar para a população um direito dela enquanto consumidor. Porque nem é seu papel, nem é seu trabalho, você nunca fez isso, você não é a Nath Finanças. Você é a Nath Finanças pra estar explicando coisa de dinheiro? Você não é, você nem é especialista nisso, você nunca fez história sobre isso, Olha você aí, queria menina. foder a vida de alguém. E muito provavelmente por uma razão muito específica, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Dirigido-nos Eita, a tá palavra, eu pedi revoltado. desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Perdoe-nos. Perdoe-nos, Deus. Eles não sabem o que dizem. Perdoe-os, Deus. Eles não sabem. Ele já abre ali a missa, já começa a canonização. Ele poderia aproveitar e começar ali, canonizar ali. Fazer o proselitismo dele. Eu teria levado pelo preço certo, sem nenhum problema. Tipo o sorriso no rosto que você trata seus fãs e seus seguidores quando você encontra que você tá puto da vida nos bastidores do seu show, porque a gente tem vídeo aqui, eu não vou repetir mais isso não. Vários vídeos aqui, você Eita, tratando mal as pessoas, dessa passada. forma que você... Olha, já tem coisa já. Por isso que ele não gosta do padre Fábio Marcelo de... Ai, novamente, o Fábio Marcelo... Ai, padre Fábio de Melo. Ele já tá a tretinha aí, já tá assim, ó, já tá com ranço mesmo, né? O padre Marcelo de Melo. Ai, o padre de Melo melou tudo com doce de leite, gente. Melou todo o leite. sorriso no rosto muda? Tanto é que eu ia levar. Eu só tinha avisado a menina, olha, vocês estão cometendo um erro, Melou corrijam tudo, para que isso não galera. ocorra novamente. O preço anunciado precisa ser honrado. E quando ele falou alto ali para todo mundo ouvir, o preço é esse, se quiser levar, leva, foi a única coisa que ele falou. Se falou isso, o preço é esse, se quiser leve, isso daí tá totalmente errado, né? Se o cara fala isso, realmente. Para que nós ouvíssemos. Ele nem falou para nós. Ele não nos olhou nos olhos, não nos procurou. A minha conversa foi com a menina do caixa. E Nem tem conversa só com a menina do caixa, tá? Vamos deixar claro que a gente viu no vídeo que quem tá conversando com a menina do caixa é o boy de regata. seria bom Esse boy que ter conversa com a menina do áudios, caixa. Você né? chegou posteriormente, foi já em direção ao final do balcão onde o gerente estava. Sua conversa foi com o gerente, tá? É provável que ele tenha dito isso? É provável, porque o preço estava errado e ele não ia vender o produto de preço errado e ia sair do bolso dele. Seria bom se tivesse áudios, né? Tem umas câmeras que eu já vi. Câmeras que ficam na rua mesmo. Que detectam o áudio também. Aí eu falei até, nossa, a câmera pegando o áudio, assim, acho que está na hora de... Os estabelecimentos têm que ter áudio também. Detectar o áudio é super importante. Que aí já vai ter tudo ali à prova. Ele queria se defender, ele tá completamente errado. Tá errado e pronto, acabou. Se ninguém tá fazendo balanço disso aqui, meia culpa não. Mas você foi nos stories, falou o nome da empresa, falou onde aconteceu. Olha como tudo tem uma premeditação. Eu vou nos meus stories reclamar de uma situação. Gente, eu vivo uma situação aqui que implica que você precisa conhecer seus direitos. Se o valor expresso numa glôndola é esse, você vai levar o produto por esse valor. Tá? 1 centavo você paga, 1 centavo foi erro dele. Não, você tinha que falar que foi na Havana, você tinha que citar que foi com o gerente da Havana. Pô, cria vergonha nessa tua cara. Pra que diabo você foi fazer isso nos Eita. stories? Baixaria. Isso foi proposital pra foder com a vida do cara. E ela é minha testemunha. Ela sabe o que realmente aconteceu. Pra fazer a vingança, exatamente, gente. O padre, o Fábio de Melo posta um negócio desse. Pra milhões de pessoas, ele quer fazer a vingança. E conseguiu. As meninas que estavam do outro lado da loja, para quem ele foi Tá perguntar, revoltado. já exaltado, que ele ficou Porque perdeu o visivelmente emprego, né, com o galera? episódio, elas Perdeu o também emprego, então. sabem o que aconteceu. Então, não estou mentindo, não. Não tem motivo para mentir. Só as mesmas câmeras que ele disse que estavam lá para comprovar que não houve desrespeito.
são as mesmas que mostram que quem pegou os doces na estante foi eu. Foi ninguém da minha equipe, não. Pessoal que tava Da comigo que minha era da academia, equipe. que Ele falou assim, da minha equipe. Tava na academia. malha com ele. Agora já é o pessoal da equipe dele. Bem que a gente não tá só tá elocubrando coisas aqui, mas assim, a gente conversa os detalhes, os pormenores, a gente precisa olhar. É isso, eu lamento muito que ele tenha sido demitido. Eu não conheço o histórico dele na empresa, não sei a maneira como ele liderava a loja. Voltou a Eu só dei o tosse. testemunho Essa aqui. hora volta. Nenhum estabelecimento comercial está acima da lei do direito do De consumidor. Deus. Nenhum gerente tem o direito de decidir qualquer coisa que contrarie a lei do De direito do Deus. consumidor. Tomara que o episódio sirva para que muitas pessoas que são prejudicadas Brasil afora Deus. nos ensine que existe uma lei. E essa lei não Existe. pode ser desrespeitada. Ela precisa ser honrada. Não tem nenhum advogado especialista em direito do consumidor que contraria o que eu estou dizendo aqui agora. Não tem mesmo, que a gente tá dizendo aqui, que tá correto, que é isso. É uma lei, é inconteste. Mas você desejar que o Mas o episódio de demissão babado por justa é o causa de um homem pai de ali, que eu família quero provocado saber quem por é. você nos seus stories, que moveu, Pai de enfim, família, tocou olha aí, ó. milhões de pessoas que assistem ali os seus stories, sirva de lição. O que tem que servir de lição é esse tipo de baixaria feita por um padre que devia estar rezando missa, que sequer reza missa. Entendeu? Enfim, o Metrópolis procurou o Jair José, ele ele canta relatou que ele tá em música. choque com a repercussão nacional do caso. Ele afirmou que a Louvores, empresa né? tentou proteger a imagem da marca, né? Responsabilizando ele mesmo por forma indevida. Ele até disse assim: até sábado eu era um homem simples, trabalhador. Agora eu sou notícia de um país todo. Isso acabou com a minha vida. A Havana Joinville e a Havana Brasil simplesmente jogaram a culpa toda em cima de mim para proteger o nome da marca. Essa foi a declaração dele. Ele disse isso numa entrevista ao Metrópolis agora. Mas vamos a um detalhe muito importante e porque a gente mostrou o vídeo da câmera de segurança, que foi o vídeo que ele conseguiu divulgar depois. O episódio teria ocorrido quando um acompanhante do Fábio de Mello, esse boy que a gente colocou nesse frame aí, e não o próprio Ó, acompanhante. padre, pegou 2 Tá potes de doce de acompanhando, leite em né? uma prateleira com o preço indicando R$ 43,90. Lá no caixa foi cobrado R$ 61,90 por unidade. O Jair José afirma que ele foi chamado pela atendente para verificar a situação e que constatou que a placa do preço estava no local confuso, mas que o valor correto era aquele e pronto. Vale lembrar mais uma vez que neste tipo de caso o valor vai ser aquele que a placa está indicando. O gerente está errado. Daí ele reafirma: não é o padre que vai até o balcão fazer o pagamento, é esse rapaz de regata vermelha. Pode notar no vídeo também que quem questiona o valor não é o padre, e sim o rapaz de regata vermelha, porque foi ele quem foi comprar o doce. O padre só estava acompanhando ele. Então não tinha uma equipe, não tinha um pessoal, não tinha pessoal da academia, não sei o quê. Toda essa história aí que ele tá dizendo nesse vídeo. Jair José disse não isso na teve, entrevista. só teve uma pessoa, um homem com um bração grande, de regata, sexy, né? Então, é um homem sexy. Metrópolis, que ele Vai mentiu entrar. pra tomar as dores do boy. Tá mais do que claro que ele foi lá tomar as dores do cara que tava com ele. E ninguém tá levantando, questionando nada do que esse cara é pra ele ou não, isso não interessa. O Jair José também alega que seguiu os padrões da franquia e que não foi grosseiro na abordagem como o padre relatou. Ele disse o seguinte: em momento algum eu falei que estava errado, falei que o preço da posição estava diferente. Essa é a fala do Jair. Já o padre foi dizer nos stories que ele tinha tratado ele com arrogância e que foi a arrogância que ocasionou a demissão dele. Não foi a exposição que o padre fez. Então, se o padre não tivesse exposto a situação nos stories, ele jamais teria sido demitido. Você pagou o valor que você achava que era justo, e de fato era justo. Nas redes sociais, as pessoas tomaram aí, em sua maioria, o lado do ex-gerente, como eu tô tomando aqui. Porque o padre Fábio de Mello foi às redes sociais reclamar do preço de um doce de leite em uma unidade da Havana, em Joinville, fez um vídeo, citou o Código de por Defesa do favor, Consumidor, né? se colocou como o justiceiro da Doce vez. de E o vídeo leite. viralizou. Qual foi o resultado? Uma demissão. Defender os seus direitos é uma coisa O padre que ganha milhões, que ganha milhares, um docinho de leite, ele fez todo esse auê todo. Por favor, né, padre? Vai benzer alguma coisa, viu? Vai benzer alguém, sei lá. legítima. E a gente acabou Vai de citar o missar. CDC aqui. Mas usar milhões de Vai seguidores orar. para expor publicamente um trabalhador numa clara demonstração de desequilíbrio de poder, como bem disse um usuário do X, não é cobrar pelos seus direitos. Isso é vaidade. Isso é soberba. 150 Inclusive, a mil soberba por é um pecado cachê. capital, a saber. Esse usuário também lembrou que, curiosamente, o mesmo padre que fez um escândalo por conta de um preço de um doce de leite, sequer usou as redes sociais para lamentar a morte do Pra Papa fazer um Francisco. Ele exorcismo. ficou absolutamente em silêncio. Sabe por quê? Porque ele não está ao lado dos religiosos que fazem o seu trabalho, que é o de ajudar os não tem pobres, relevância, defendê-los, pessoas em padre. situação de vulnerabilidade, como faz o Padre padre morreu, e Júlio o que ele Lancelotti, tem a padre ver? sobre quem ele também não posicionou quando foi investigado numa CPI fraudulenta, Foda-se. imoral e ridícula. A preocupação do padre Fábio de Mello é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês.
Essa é a preocupação desse padre. Com essas roupas justinhas, apertadinhas, um cinto expondo uma bela, uma enorme de uma marca caríssima, fazendo show em palcos de cidade com essas musiquinhas que mais parecem uma pantomima do que um louvor, e ganhando rios de dinheiro pra isso. Se posicionar politicamente, ele não se posiciona. Sair pra distribuir comida, como o Lancelot faz, ele não faz. Jamais, nunca vi. Tem notícias. Vocês têm notícias? Tá rezando a sua missa aí? Não sei. Ele tá de licença, inclusive. Ajudando uma travesti em situação de rua, preocupado com o pessoal da Cracolândia, visitando os lugares Claro no que Brasil não, onde né, mais tem meu pessoas em bem? situação de vulnerabilidade, porque ele só viaja pra fazer show. Aos domingos, ele tá no Domingão do Hulk. Aos sábados, ele tá no Caldeirão do meu Marcos bem. Mion. Esse é o trabalho dele, é ser jurado de programa de auditório. Essa é a preocupação dele. Então, por que ele se preocuparia com um cara que tá ali trabalhando e que cometeu sim um erro, e ele, enquanto padre, deveria reconhecer isso? Cometeu um erro, eu te perdoo, tá tudo bem? Não. Ele foi fazer stories pra detonar o cara. Recentemente, ele se afastou das atividades dele, alegando que ele tá com depressão, que é uma doença muito séria, que é uma doença gravíssima e sim, afasta as pessoas de suas funções. Constantemente a gente vê as pessoas saindo de seus padre, trabalhos, é o cão largando por causa de também, depressão. né? A gente jamais vai diminuir esse problema ou vai usá-lo como escopo pra atacar ninguém. Mas eu fiz uma crítica no X respondendo a um post de coisas que ele poderia fazer para tratar a depressão. Aí eu respondi dizendo, ele poderia, por exemplo, rezar missa, ajudar pobre, podia fazer o trabalho dele de padre. E eu recebi uma enxurrada de críticas, uma enxurrada. Eu até apaguei aquele reply, porque eu queria evitar problema pra minha cabeça, porque é uma encheção de saco você mostrar a verdade pras pessoas, especialmente quando elas têm ídolos, especialmente quando elas têm essa imagem estática daquele indivíduo que pra ela é intocável, que não erra, que não comete erros, que é perfeito, qualquer atitude que ele faça. Isso funciona pra qualquer influenciador, artista que você siga e que você goste. No vídeo anterior aqui a gente fala disso, na história da Virgínia Fonseca, que a sua conexão moral com as pessoas, ela é uma conexão que é muito difícil de ser quebrada, porque você ama aquilo que aquela pessoa faz e você repete, você tende a aceitar mesmo quando aquilo é errado, mesmo quando aquilo não condiz com a sua devoção, com o seu compromisso, que no caso de ser padre é ser bom pras pessoas, é proteger as pessoas, ligar a sua câmera de celular, fazer 3, 4, 5 stories, mover milhões de pessoas que seguem ele contra um indivíduo que cometeu sim, ele até assumiu, cometeu um erro. É mais do que vaidade, é mais do que pedância, é mais do que arrogância, é mau caratismo, de quem não tá nem aí pros seus compromissos clericais. E a gente que vem aqui falar de pastor o tempo inteiro, a gente vai falar de crente, falar de evangélico, falar do neopentecostalismo, eu sempre deixo claro, eu não tenho religião de estimação, eu não tenho ídolo religioso de estimação. Inclusive, eu nunca vim aqui falar bem de pastor ou de padre ou de líder religioso de igreja inclusiva, porque eu já falei pra vocês que eu não acredito em igreja inclusiva. Um dia, eu sempre prometo, um dia eu faço um vídeo sobre isso, não sei quando. Portanto, a gente fala de padre, fala de pastor, fala de pai de santo, quem tiver causando problema e atrapalhando a vida das pessoas, a gente sempre vai falar. E isso não é imparcialidade, muito pelo contrário. Eu não acredito em imparcialidade. Ninguém é imparcial, porque ela nem é possível, ela nem existe filosoficamente. A gente sempre está de um lado. E eu sempre estou do lado de quem está sendo prejudicado e de quem usa o seu poder, porque sim, um padre tão influente, com milhões de seguidores, tem muito poder pra fazer o mal. Muito obrigado pra você que chegou até aqui no final desse vídeo. Por Olha aí, ó. E, ó, favor, se segue o canal. inscreve. Ó, vou até me inscrever. É isso mesmo. Que tem que falar mesmo sobre padre, principalmente o padre, que é todo saidinho assim, fica, né, de gracinha, promovendo um linchamento público de um profissional a pessoa tem milhões de seguidores. Exatamente, a gente tem que hablar mesmo. E ainda mais com um colega, um homem, assim, do lado, né? Intimidando o profissional, a equipe dele, né? O homem ali, vermelho, sexy, do lado. Mas realmente, tem razão. É, meu filho. Esse padre, ele aí tá muito. Não tem nada. Não tá cumprindo nenhuma função de padre, né? Nenhuma função de como padre ele cumpre. Não vejo ele realmente ajudando ninguém. Não vejo ele doando nada. Não vejo ele em coisa beneficente. Tipo, tem o padre Lancelotti, que tá lá dando marmita para morador de rua, dando agasalho, né? Abrigando pessoas, até abrigando travestis, né? O Lancelotti, que merece muito mais visibilidade do que o padre de Mello, Fábio de Mello. Ó, tô até vermelha. Tô até ficando vermelha de raiva por causa desse Fábio aí de Mello. Hein, Fábio?
Bora rezar a missa, bora benzer alguma coisa. Para de arrumar confusão, barraco. Eu, hein? Por causa de um docinho de leite. Aí você faz assim, gente, aqui, ó, tá aqui confusão. Por favor, tem um doce de leite aqui, você quer? Vem aqui em casa, que eu jogo na sua cara. Se você quiser, eu dou pra você, tá? Com todo respeito. Eu tenho um docinho de leite que é fitness, inclusive, que o meu vizinho me deu. Eu, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí, pelo amor de Deus. E agora estão especulando quem é o bofe que estava acompanhando o padre, né? Estão nas especulações, né? Está aqui, ó, fizeram isso aqui. Não, é o próprio Márcio Rolim. Eita, é o próprio Márcio Rolim que fez, é? Olha aí, ó. 10 boys deliciosos, alguns gays e um até tem OnlyFans, que o padre Fábio de Mello segue pra gente apreciar. Eita! Se o padre segue, não é pecado. É pecado, mas é pecado. Julius Handestad, diretor musical e arranjador. Canta muito, talentosíssimo. É amante da natureza e faz trabalhos com crianças. Mas, ó, eita, maquiador. Bruno Faglione, cantor, compositor, tem rios do Frei Gilson, que fez a oração contra o comunismo às vésperas do golpe de 8 de janeiro. Não gostei, não. Ó, Vitor Sanches, médico veterinário. Esse é o que estava com ele na confusão da Havana. Ah, esse já é confirmado. Então é esse mesmo. Eita! Que bração, que peitão, né? Olha só. Vaidoso ele, né? O Vitor Sanches. Cadê a chance pra gente? Doutor Vitor, dê uma chance. Dê uma chance pra uma satanista. Fica só cavalgando assim, é mole. Olha o jeito de cavalgar. É, meu filho. Isso aqui é coisa de católico? Não sei, né? Os católicos hoje em dia estão assim, né? Estão mais assim Estão mais assim. Olha. Bem sorridente. Ele é bem sorridente, ele tem as amigas dele. Olha, ele brinca. É, meu bem. É da equipe dele. Ele disse que a minha equipe... Olha só como é que é. Equipe, médico veterinário. Ele cuida do que dele? Ele é veterinário. Que equipe é essa? Olha, ele tem 60 mil seguidores, viu? É grande. Será que tem ele falando? Eu sou Vitor Sanches. E eu sou Thalita Zanfiroli. E veio para mais um Jupirando! Ai, Galô, tô suando. Então vamos lá. Primeira brincadeira vai ser o seguinte: eu vou trazer os bichinhos pra cá. Você vai estar com os olhos vendados, claro. Aí você vai ter que descobrir que bicho é esse. Combinado? E aí eu vou te dar dinheiro se você acertar. Eu gosto disso, hein? Vou pegar a venda e o primeiro bicho. Vitor! 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 Eu vou mijar na calça. Então eu vou embora. Vitor, tô me dando... Tá ótimo. Acho que já
Dá pra ter uma noção. Ó, tem mais homens que o padre segue, né? O padre, claro, né? Não tem nada a ver. Ele tá seguindo aí vários homens interessantes de Deus. Olha aí, Lucas Henrique, médico, sim. O padre é muito preocupado com a saúde. Ah, meu amor, mas tem vários médicos, né, que a gente precisa se consultar. Ah, o Rodrigo Godoy, que, né, a gente já conhece. Tem o OnlyFans, é? Rafael Maia, pianista do padre. As fotos deles juntos pelo mundo lembram muito as fotos do Gugu. Ixi, amizade linda. Olha o pianista. Ó, minha menina. É um pianista. Pianistão, hein? Dentista dos bons. O padre segue o perfil fechado pessoal dele. Olha. Chris Reis. Nenhuma formação no perfil, nem o nome. Supus pelo @. Segue Nicolas Ferreira, a blogueirinha, a Anitta e o Felca. É meio... Ele tá ali centrão, né? Ó. Leonardo Rodrigues, lifestyle, atleta. Meu filho, é isso aí. Menina. Ele gosta. Gostaram de toda essa confusão aí? A blogueirinha já, meu bem. A blogueirinha, o povo da direita já tá assim. Que ela já estourou a bolha, né? Então, tá aí, não tem como. Ícone da direita, claro. Briga com a Erika Hilton. Ai, meu bem. Tem o vídeo do funcionário também, né? Eu quero ver o vídeo do funcionário falando o que foi ex-funcionário, né? Que foi demitido. Olá a todos, meu nome é José Aguiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver, né, o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como... Ele não tinha reconhecido que era o padre. Então, no vídeo ele não é católico, ele não segue. Falou comigo. No vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando. Pois ele citou o gerente da loja de Joinville. Que tinha acabado de inaugurar. A loja tinha acabado de inaugurar, a loja inaugurou no dia 9 de abril. E aconteceu isso no sábado, dia 10. É recente, a loja é bem nova. Todo mundo conhece essa loja aqui na cidade. Então, em decorrência disso, né, desse vídeo, aí começou os olhares, né?
começou os olhares críticos para cima de mim, começou os comentários maldosos, né? Aí começou o julgamento, todo mundo começou a me julgar e tudo mais. Então, por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram, acharam melhor entre si me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. Eu mandei mensagem para a empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente, eu não tinha nem um mês de contrato com a loja. Eu estava muito feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde, e aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo, né, as coisas são bem complicadas. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito, e eu estava começando a minha vida, eu estava muito feliz. Então, as pessoas que me conhecem, né, os clientes que iam lá na loja, que eu recebia todo mundo bem, sempre vai ter, todo lugar tem uma pessoa ou outra que nunca vai estar feliz. Isso toda pessoa, todo lugar é assim. A gente nunca vai conseguir agradar 100% para todo mundo. Mas eu como pessoa, eu como Jair, gerente dessa loja, eu tratava todo mundo igual, com respeito, com dignidade, com carinho. Todas as pessoas que chegavam lá, eu ia receber lá na porta, eu apresentava a loja toda para eles, mesmo que a pessoa não fosse comprar nada. Eu chamava a pessoa, mostrava a loja, falava para a pessoa tirar uma foto, para a pessoa, se a pessoa gostou, se ela achou bonita. Dava o doce de leite, que é muito famoso o nosso doce de leite, eu dava para a pessoa provar, se a pessoa gostou. Eu fazia tudo, eu como gerente, né, que era a minha responsabilidade. Sempre tratei bem todo mundo, a minha equipe toda está de prova que eu sempre fui uma pessoa carinhosa, sempre estava ali ajudando eles para tudo. Então, eu venho aqui hoje... Gente, é isso, né? Ele tá refutando, disse que não fez nada disso, que o padre, ele acusou injustamente, fez um auê, mas realmente, né? O padre fez um auê, assim, tem os direitos, supondo que ele está certo. Claro, tem os direitos aí, resolver de uma forma sigilosa, né? Não expor assim e tal. Ele quis expor porque quis a demissão dele. O padre venceu. Ele usou toda a máquina dele, os milhões dele que segue, para causar o babado, causar o caos. Ele causou o caos. Formou o caos. É o padre do caos. É, meu bem. E é isso aí, gata. Não mexe com o padre. Fica o recado, meu bem. Fica o recado que mexeu com o padre, fez um negocinho, falou que é isso e é aquilo outro, vai ter exposição. É, meu bem. E agora ele tá desempregado. Na Rua da Amargura. É, minha filha. Então, o padre realmente conseguiu.